Olá, muito bom dia, irmãos. É bom estarmos juntos para celebrarmos o nome do nosso Senhor Deus e a convidar juntos aqueles que puderem a ficar de pé. E convidava-vos a que pudéssemos ir até João, capítulo 8. João, capítulo 8. E versículo 12. João 8, verso 12. João, capítulo 8, versículo 12, diz-nos assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós viemos celebrar o Deus que nos dá vida, o Deus que enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos sair das trevas e pudéssemos ter uma vida em abundância firmada no Senhor Jesus Cristo. E há um convite, todo aquele que me segue, se estamos nós a seguir o Senhor Jesus Cristo, então com espírito de alegria, com espírito de gratidão, com espírito de louvor, vamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, cantando um canto que diz: Vem, é tempo para adorar. E que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E durante este tempo nós também vamos estar a fazer a oferta para o Centro de Expansão e Apoio Missionário. Então todos aqueles que desejarem de forma ordeira podem vir colocar aqui à frente a sua oferta. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Para que nós possamos adorar este maravilhoso Deus, este maravilhoso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por cada um de nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda falhos. Então eu não sei como é que nós viemos, eu não sei qual foi a nossa disposição quando nós entramos ali naquelas portas, mas este Jesus que nós adoramos, este Jesus que nós agora cantamos, é o Jesus que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. É o Senhor Jesus que nos dá uma vida em abundância. É o Senhor Jesus que nos tira da escravidão, da escuridão e nos dá um novo eu, uma nova vida, uma vida em abundância.
Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a este Deus glorioso e majestoso. Senhor Deus, é com gratidão que nós estamos aqui para honrar e glorificar o Teu nome. É com gratidão, Pai, que nós estamos aqui para prestar-te culto que só Tu mereces, Pai. E nós te agradecemos porque Tu és um Deus fiel, um Deus que é soberano, um Deus que de eternidade a eternidade é Senhor sobre tudo e sobre todos, Senhor. E nós te agradecemos porque em tudo nós encontramos a Tua mão, em tudo nós podemos ver o Teu toque, Pai. E nós pedimos que sejas com cada um de nós aqui presentes, para que realmente as palavras dos nossos lábios cheguem até Ti, Senhor Deus. Que realmente Tu nos possas estar a incomodar com o Teu Santo Espírito, Tu nos possas estar a fortalecer, que Tu nos possas estar a fazer crescer também na Tua palavra, Pai. Ser connosco, transforma-nos e renova-nos, Senhor Deus. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ainda de pé, aqueles que puderem, vamos até Deuteronômio. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. E vamos estar a fazer a leitura do verso 15 até ao 19. Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 até ao versículo 19. E este trecho fala-nos, aqueles que têm as secções, falam-nos sobre a promessa de um grande profeta que haveria de vir. E diz-nos assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, meus Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Versículo 18: eis que lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Este texto, Deuteronômio, diz-nos lá no seu último capítulo que não houve profeta igual que tenha visto face a face como Moisés. E agora aqui neste texto, no capítulo 18, é claro que o Senhor Deus está a apontar para um profeta que em semelhança de Moisés ia ser o Senhor Jesus Cristo, que viria no Novo Testamento, que viria no novo tempo. E diz-nos o versículo 18 que ele lhe suscitará um profeta no meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. Jesus Cristo veio em nome do seu Pai, em nome do Senhor Deus. E tudo aquilo que ele disse não foi por sua própria vontade, mas as palavras que Jesus disse foi porque Deus o ordenou. E uma obediência tão perfeita, tão simples e tão bela, que Deus disse: vai, caminha até à cruz. E Jesus Cristo disse: sim, Pai, eu vou. Não porque sou obrigado, mas eu voluntariamente aceito e eu vou até àquela cruz. E por isso nós hoje também louvamos, porque Jesus Cristo se entregou e renovou e limpou todos os nossos pecados. A ira que cada um de nós, que eu e tu, que eu e você, que eu e o irmão merecíamos, Jesus carregou-a, para que eu e tu não a levássemos. Então nós vamos continuar a louvar o nome deste Deus maravilhoso e vamos cantar: Deus Supremo és. Não há outro Deus supremo tão maravilhoso, tão majestoso como este Deus que nós queremos louvar com alegria. Estamos alegres? Então vamos novamente, ok? Estamos no ato de culto, em reverência a Deus. Eu gostava mesmo de perguntar: estamos alegres? Sim, amém. Nós estamos aqui para prestar culto ao nome do Senhor Deus. Não é por acaso que nós nos levantamos um domingo de manhã e saímos de casa para vir a uma igreja. Não. É porque Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida em abundância, para que nós pudéssemos ser salvos. E por isso Ele merece que nós sejamos alegres. Então, com força, vamos cantar Deus Supremo és.
Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Deus supremo és. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, não há em mais lado nenhum. Outro espírito, outros deuses, outras divindades, outros anjos, como este Senhor que nós estamos aqui a adorar e a proclamar, Senhor, Deus dos céus e da terra. E nós vamos continuar ainda a cantar mais um cântico e vamos estar a cantar Magnificai a Deus, Hosana. E a salvação é urgente ser proclamada. Hosana, este Filho de Deus. Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Então vamos continuar a louvar, dizendo Magnificai a Deus. Hosana, o Filho de Deus. Magnificai a Deus, magnificai a Deus, magnificai a Deus, magnificai a Deus.
palavra de louvor ao nosso Senhor Deus. Pai, nosso Deus e Pai, damos-te graças ao Senhor, por podemos estar aqui neste lugar, ó Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome, ó Deus. Retira, Senhor, de nós toda a glória, toda a honra, que o nosso louvor ele possa ser agradável a Ti, ó Senhor. Faz-nos corações, ó Senhor, abertos à Tua palavra, Senhor, ao Teu Espírito Santo, ó Senhor, que Ele possa trabalhar em cada um de nós, ó Senhor, em cada família aqui representada, ó Pai. Abençoa, Senhor, quem vai expor a Tua palavra, quem vai testemunhar a Ti, ó Deus, por tudo o que tens feito, ó Senhor, porque aquilo que ainda vais fazer, ó Senhor, te somos gratos, ó Pai. Fica connosco em nome de Jesus. Amém. Convidava a todos a se sentarem-se. Passava a palavra ao pastor. E hoje nós temos connosco um bom grupo de irmãos, homens de negócios. Eu vou pedir ao irmão Ovídio, que possa vir até aqui à frente. Ele vai ter a oportunidade de partilhar connosco um pouco daquilo que Deus tem feito através deste ministério. Já tivemos o privilégio de nos conhecer há uns anos, noutro contexto, dentro da igreja, claro, e fomos, dizia-lhe há pouco, fomos tocados também pelo testemunho que ele partilhou connosco. E é muito interessante, irmãos, nós ouvirmos o que Deus tem feito através do ministério dos Gideões e daquilo que, enquanto igreja, nós podemos também fazer por este ministério. Irmão, bem-vindo à primeira Igreja Evangélica Batista de Viseu. Tenho a oportunidade de partilhar connosco o desafio. Meus irmãos, muito bom dia. Gostaria de começar com algo que aconteceu na Madeira. Madeira, como conhecem, é um território português. E aqui há uns anos atrás, um homem da Alemanha, ele veio até à Madeira. Ele já tinha estado na Madeira muitas vezes. Ele conhecia muito bem a ilha. Mas desta vez ele veio com um propósito. Ele chegou à Madeira, alugou um carro, instalou-se num hotel e deu uma volta pela ilha, para alguns lugares que ele já conhecia. E o objetivo dele era encontrar um local de onde se mandar para baixo para se suicidar. A questão é que ele era um homem de negócios e o seu negócio estava à beira da falência e ele tinha tentado tudo para recuperar o seu negócio e não tinha havido solução e a coisa estava mesmo a ir de mal a pior. Então ele achou que a melhor solução era pôr termo à sua vida. E os irmãos que conhecem a Madeira têm locais ali onde tem umas arribas ou uns locais muito altos, alguns com mais de 100 metros de altura, e ele deu a volta à ilha e selecionou o local. É daqui mesmo que eu vou me enviar e vou acabar com a minha vida. Voltou ao hotel e procurou nas gavetas do hotel um papel para escrever uma carta de despedida à sua família. E enquanto ele procurava um papel, ele abriu uma das gavetas e dentro dessa gaveta estava um livro. E não era um livro qualquer. Era uma Bíblia que tinha sido ali colocada pelos Gideões ali na Madeira. Ele achou interessante aquele livro. Ele abriu o livro, começou a ler. E nós sabemos que a palavra de Deus é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, é uma palavra que salta para os corações. E ele, à medida que foi lendo, começou a ter muitas dúvidas acerca de cometer suicídio. Às tantas já não estava tão convencido disso e já não sabia o que havia de fazer. Ele deixou lá a Bíblia e veio para a recepção do hotel e andou ali às voltas, já não sabia bem o que fazer. E estava um placar, um cartaz numa das paredes ali do hotel que dizia cultos em inglês na igreja tal, na rua tal, e o horário do culto, e ele olhou para o seu relógio e viu, olha, está na hora desta reunião, e ele resolveu ir até lá. Entrou na igreja, sentou-se num dos últimos lugares, lá atrás, ouviu a mensagem. No final do culto, quando terminou, ele levantou-se, voltou para o hotel, fez as malas, voltou para a Alemanha. Ao fim de alguns meses, talvez mais de 3 meses, ele volta de novo à Madeira, agora acompanhado da sua esposa, e volta àquela igreja
assiste ao culto e no final do culto dirige-se ao pastor e diz ao pastor: pastor, eu estou aqui para lhe agradecer. E o pastor, que é meu amigo desde a infância, achou muito estranho. Disse: mas você está-me a agradecer porquê? Eu não me lembro de lhe ter feito nada, nenhum favor, por que é que me está a agradecer? E então ele contou-lhe a história daquilo que se tinha passado, daquilo que, da volta que tinha dado na ilha. Ele tinha selecionado o local, voltou ao hotel, encontrou uma Bíblia e aquilo fez-lo mudar de ideias, e que agora ele tinha encontrado a Jesus como seu Salvador. O seu negócio agora estava já em recuperação, que ele agora já estava envolvido com uma igreja lá na Alemanha. Este testemunho foi-me contado em primeira mão por este meu amigo pastor. E nós damos graças a Deus, porque Deus, Ele opera através da sua palavra. Essa palavra é uma viva, que é a palavra viva e eficaz, que toca nos corações e transforma as vidas para a eternidade. Glória a Deus. Glória não é para nós, não é para nós os gideões, mas nós fazemos aquilo para o que fomos mandados, não é? Jesus disse aos seus discípulos, antes de subir ao céu: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E nós temos esta oportunidade de ganhar outros para o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único objetivo no nosso ministério. Ganharmos outros para o Senhor Jesus Cristo. Nisto não somos inovadores, não somos únicos, uma vez que este é o objetivo da igreja. Mas da forma como o fazemos, podemos alcançar pessoas que as igrejas normalmente não têm capacidade de alcançar estes lugares onde nós colocamos a palavra de Deus, em hotéis, como já disse, em escolas, em hospitais ou áreas médicas, também os militares, bombeiros, forças de segurança, prisões também, e há vários outros locais onde nós colocamos ali a palavra de Deus. Os Gideões são uma associação de homens cristãos, de negócios e profissionais. Membros de igrejas, tal como esta vossa igreja. Eu sou membro de uma igreja, os nossos irmãos que estão aqui também, que pertencem aos Gideões, também são membros em boa comunhão e ativos nas suas igrejas. E nós fazemos este trabalho indo, como já disse, a locais e levando a palavra de Deus, levando o nosso próprio testemunho. Também é uma das formas que nós usamos para alcançar pessoas, através do nosso testemunho, na nossa forma de viver, como ainda ouvimos aqui há pouco, na nossa forma como nós lidamos com as outras pessoas. Então, este é o que são os Gideões e aquilo que nós fazemos. E não somos uma igreja, não queremos ser uma igreja, não queremos formar uma igreja, mas nós somos membros de igrejas, tal como cada um dos irmãos aqui também é. Nosso irmão ainda há pouco me falava de Israel. E quando eu entrei, eu normalmente trago um pacote de testemunhos, mas eu deixo até a última hora para escolher aquele que eu vou deixar e vou terminar com este testemunho. E quando entrei e ouvi as palavras que estavam a ser transmitidas pelo irmão, que eu já não sei quem ele é, que estava aqui no período anterior e estava partilhando uma porção da palavra de Deus. Eu gostaria de terminar com este testemunho. Não foi a última vez que eu estive em Israel, uma vez que eu tenho uma responsabilidade a nível internacional, aqui em alguns países da Europa e também no Médio Oriente, e Israel é um desses países que eu visito com alguma regularidade. Estive em abril passado, a última vez que estive em Israel foi em abril passado. Mas a penúltima vez que eu estive em Israel, isto tem uma história por trás, mas eu não tenho tempo. Eu fui a um determinado lugar, a uma igreja onde estava a acontecer uma conferência. E a ideia desta conferência era juntar diferentes ministérios que estão a operar ali em Israel para que eles pudessem conhecer-se uns aos outros e pudessem estabelecer formas de cooperação entre eles, uma vez que ministérios trabalhando de forma individual não terão tanto sucesso ali em Israel. Então a ideia era esta, que se dessem a conhecer e que procurassem estabelecer contactos, pontos, elementos, elos de ligação. Eu não estava no meu programa, mas Deus me dirigiu ali por uma circunstância, enfim, que eu não estava à espera, foi completamente inesperada. E eu estive ali e participei na primeira sessão, e no intervalo da primeira para a segunda sessão, havia ali uns stands, cada ministério tinha os seus materiais próprios, flyers, e apresentar-se o seu ministério. Eu visitei, passei por alguns deles, e até que me dirigi a um destes stands, onde estava um homem por trás,
E eu, à medida que me fui aproximando, ele olhou para mim e eu, ainda antes mesmo de eu chegar, ele disse-me assim: espera aí, você é dos Gideões? E eu... Por que me está a perguntar? Pensei eu, por que me está a perguntar se eu sou dos Gideões? Ele disse: sou, sim. Já agora, como é que você sabe? Eu disse: é que eu conheço esse símbolo. Nós usamos este emblema, este símbolo dos Gideões. É porque eu conheço esse símbolo. E olha, antes de mais, vou-lhe contar a minha história. Então ele começou a contar a sua história. Quando ele era jovem, um adolescente, onde houvesse problemas era onde ele estava. Ele era, em inglês, ele usou a palavra troublemaker. Quem conhece um pouco de inglês sabe. Ele não só se envolvia nos problemas, mas ele criava os problemas. Ele esteve envolvido com drogas, com roubos, vários tipos de problemas. Foi preso algumas vezes, mas enquanto ele não fez os 16 anos de idade, isto passou-se nos Estados Unidos da América, enquanto ele não chegou aos 16 anos de idade, o sistema judicial não o podia manter na prisão. Mas quando ele atingiu os 16 anos de idade, ele continuou naquela vida, até que foi preso e foi enviado para a prisão. E quando eles têm ainda jovens no sistema judicial ou prisional dos Estados Unidos, implica que eles continuem os seus estudos. Portanto, têm que ir às aulas, têm que fazer exames, têm que fazer testes. Mas ele recusava-se, ele detestava aquelas aulas, aqueles exames, detestava tudo aquilo e ele recusava-se. E eles castigaram-no várias vezes, até que às tantas perderam a paciência com ele e puseram-no na solitária. Naquele lugar onde não há mais ninguém, não há ninguém com quem falar, não há janelas, não há nada para fazer. E ele esteve ali muito tempo, até que já estava tão aborrecido de estar ali, que ele, desesperado, bateu à porta lá da cela e pediu ao guarda: por favor, traz-me alguma coisa para fazer, traz-me alguma coisa. Está bem. Ao fim de um tempo, aquela janelinha lá da porta da cela, por onde entra o tabuleiro com a refeição, entra um Novo Testamento destes, em inglês. E ele disse: mas eu pedi-te uma coisa para fazer, tu trouxeste-me isto. Ele ficou furioso, mandou contra a parede, o Novo Testamento caiu no chão, e ele continuou ali, sem nada para fazer, sem ninguém com quem falar. E um pequeno livro ali no chão. Até que, ele lá pegou no livro. E sabem, para um iniciante que começa a ler o Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, é um desafio muito grande. Quando encontra aquelas genealogias, este foi filho do outro, e o outro ainda gerou não sei quem, e foi por aí fora, então ali sabemos depois até onde vai ter, não é? Até onde termina. Para nós, para um não crente, que não seja judeu, não tem sem grande significado. É difícil, não é? Para um judeu, sim, tem toda a importância. Para um israelita, tem toda a importância. Mas para um não israelita, mas ele ultrapassou e continuou a leitura, continuou, porque não tinha mais nada que fazer. Até que chegou, imaginem lá, está aqui o irmão que ainda há pouco esteve aqui a partilhar convosco. Está ali, aquele nosso irmão, muito bem. E olha, coincidência ou não, ele chegou a Gálatas capítulo 5. E em Gálatas capítulo 5, nós encontramos aqui uma grande lista daquilo que é chamado as obras da carne. E isto já foi explicado ainda há pouco, e quais são, e enfim, o que significa. E ele identificou-se com muitas delas. Muitas. Mas no verso 22, nós sabemos então que o cenário muda. E muda para algo muito diferente. Que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aquele exemplo foi dado através da laranja. É o fruto do Espírito. E ele leu isto, fruto do Espírito. E depois o versículo seguinte, que diz: contra estas coisas não há lei. E às vezes nós lemos a palavra do Senhor, e há versículos que nós lemos, mas que a nós parece que não nos dizem assim nada de especial, e continuamos a nossa leitura. Não foi o caso deste jovem. Este pequeno versículo, que diz só apenas: contra estas coisas não há lei. Foi o versículo, foi a porção da palavra de Deus, porque toda ela é a palavra de Deus, e toda ela pode produzir fruto, pode produzir impacto, pode produzir transformação de vidas. E foi este versículo: contra estas coisas não há lei. Ele começou a pensar.
eu estou aqui nesta prisão, estou nesta situação porque eu quebrei a lei. E diz aqui, se eu tiver estas coisas na minha vida, este fruto do Espírito, diz que contra estas coisas não há lei. E posso garantir-vos que não há nenhum país neste mundo que tenha uma lei contra estes aspectos diferentes do fruto do Espírito. É que este pequeno versículo foi o ponto de viragem na vida daquele homem. E agora ele está servindo a Deus lá naquele ministério em Israel. E no final ele disse-me, e olha, você é o primeiro Gideão que eu vejo na vida. Ele tinha cerca de 40 e poucos anos, talvez. Isto aconteceu ainda no seu tempo de juventude. Então, terão passado talvez 30 e tal anos. E este testemunho estava desconhecido. Nós nunca tínhamos ouvido falar deste testemunho. E nós perguntamos, eu pergunto, quantos mais novos testemunhos como este ainda se mantêm desconhecidos? A nós não nos importa não saber, porque a parte da conversão não é nossa. O nosso papel é levar a palavra de Deus, é levarmos o nosso testemunho. E a partir daí é o trabalho de Deus. Então, eu creio que um dia nós iremos ficar muito surpreendidos. Não só apenas através do trabalho dos Gideões, através do trabalho das igrejas, através do ministério dos obreiros, dos pastores, nós iremos ficar muito surpreendidos quando chegarmos ao céu e dizermos, mas tu também cá estás. E por isso nós devemos dar glória a Deus. Meus irmãos, os irmãos podem ajudar-nos e cooperar connosco. Nós dependemos muito, muito das igrejas. Orem por nós, por favor. Os irmãos oram por nós, porque o inimigo não está nada satisfeito com aquilo que nós fazemos. O inimigo odeia aquilo que nós fazemos. Quando nós vamos lá fora e vamos levar a palavra de Deus, levamos o testemunho de Cristo, ele odeia e procura travar-nos, levantar obstáculos muitas vezes. Os irmãos oram por nós, prometem orar por nós. Não esqueçam que o Senhor Jesus está aqui, tá bom? O Espírito Santo está aqui, Ele está a ouvir. Portanto, os irmãos, por favor, orem por nós. E também agradecemos muito a contribuição financeira que será utilizada exclusivamente para a compra, para a impressão e a distribuição da Palavra de Deus nestes lugares que eu já referi e noutros também não referi. Pastor, muito obrigado pela oportunidade e que Deus ricamente o abençoe, ao seu ministério, à sua família, enfim, todos os aspectos da sua vida e continue a usá-lo também. E foi um gosto poder reencontrá-lo. E, irmãos e irmãs, que Deus ricamente vos abençoe e muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado. Convidava os irmãos a ficarem de pé e nós ainda vamos cantar mais um hino. E este hino diz-nos crer e observar tudo quanto ordenar o fiel obedece ao que Cristo mandar. E durante este tempo nós vamos estar a fazer a recolha dos dízimos e das ofertas. E tudo aquilo que irá fora dos envelopes do dízimo será canalizado dos Gideões. E os irmãos sabem quanto é que custa produzir um Novo Testamento? Por curiosidade. Custa apenas €1. Então, se os irmãos puserem €1, um Novo Testamento pode ser produzido, está bem? E pode ser entregue e mais histórias e mais testemunhos como estes nós podemos depois vir a saber mais tarde. Será sempre para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Então, tudo aquilo que irá fora dos envelopes do dízimo será para a produção de novos testamentos que depois os Gideões irão estar a desenvolver o seu ministério junto de onde as portas se abrirem, por assim dizer. Então, vamos louvar o nome do nosso Senhor Deus e eu pedi a ajuda do irmão Rogério e do irmão Lourenço enquanto cantamos este hino. Jesus confia, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar
obedece ao que Cristo mandar. Segunda estrofe, por favor, da projeção. Segunda estrofe. Mais uma. Obrigado. Vamos lá. O inimigo falas, Na calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, perdido maior, poderá o fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. que de amor. Comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resolutos, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos ter uma palavra de oração com o irmão Rogério, agradecendo também o ministério que está a ser desenvolvido pelos irmãos de hoje. Damos graças, Senhor, que estamos aqui entre nós, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para estar aqui, Senhor, reconhecendo, Senhor, aquilo que faz na nossa vida, na vida de cada um de nós, Senhor, Pai. Obrigado, ó Deus, por estes testemunhos, Senhor, que vieram da parte dos filhos, Senhor, dos milhões, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, Deus, Pai, que tu abençoes, que tu nos escutar neste ministério, Senhor, que é importante, Senhor, para distribuição da tua palavra, Senhor, Senhor. Obrigado, ó Deus, por estes assuntos que eram hoje, Senhor. Obrigado por estes testemunhos, Senhor. Continua, Senhor. E estas ofertas, Senhor, também, Senhor, para os irmãos, Senhor, principalmente estas ofertas para a retribuição dos nossos testamentos, Senhor, que eles possam seguir, Senhor, na sua missão, Senhor, para que possa haver material, Senhor, destes projetos. Nós oramos e fazemos esta oração no nome de Jesus Cristo. Os irmãos podem sentar-se. Há pouco não mencionei a presença do pastor Virgílio Barros, mas sabem, achei interessante que quando o casal Robson e Zernice chegou, a irmã Margarida disse uma coisa: a Almada está em força. Eles vêm da Almada, temos aqui um grupo bom de Almada que tem uma particularidade. Sabem qual é a particularidade deles? São amigos. São amigos. Irmãos, estamos a sensivelmente um mês de celebrar aquele que é chamado o Dia da Amizade. Vai ser no dia 20 de julho. E nós gostamos dos amigos. Gostamos até porque dizemos que os amigos são para ocasiões. Eu quero convidar a que possamos recordar um texto que está em Provérbios 17, versículo 17, que diz: em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Irmãos, e hoje vamos deter-nos nesta ideia. Os amigos estão cá para... Vamos ler João capítulo 1, versículos 43 e 44. Diz assim, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 e 44.
4. Vou pedir que possamos abrir Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Eu quero que fiquemos pelo versículo 43. O que é que nós encontramos aqui? Os amigos estão cá para servir a Jesus. O João conta-nos aqui que Jesus se encontrou com Filipe e que o chamou para ser seu discípulo. Mas há uma particularidade no versículo 43 que diz no dia seguinte. Mas que dia é este? Que dia é este que marca o início da narrativa? Que dia é esse que serve de referência para este servir a Jesus? Nós sabemos que é o dia em que André e Simão se tornaram discípulos de Jesus. O dia em que André e Simão deixaram de ser pescadores de peixe para serem pescadores de homens. Podemos ler no versículo 35 até ao versículo 43. João, o discípulo, conhecia-os bem, porque além de viverem na mesma cidade, tinham a mesma profissão. Mas Filipe é diferente. Com Filipe estamos a falar de algo completamente diferente. Não é Filipe que vai ter com Jesus, não é Filipe que vai à procura de Jesus, mas ele ouve uma palavra. Os irmãos estão a ler o versículo 43? O que é que Jesus diz a Filipe? Podemos ouvir outra vez? Segue. O que é que Jesus diz a Filipe? Vou garantir-te estabilidade, vou garantir-te instabilidade, vou garantir-te o desemprego, vou garantir-te o emprego? Não, pois não. Estamos a ler bem. Segue-me. E agora eu quero que nos coloquemos na pele de Filipe. Conseguimos, irmãos? Agora ouçamos nós esta palavra de Jesus. Segue-me. E agora nós poderíamos colocar alguns entraves ou algumas perguntas. Sigo-te, mas para onde? Com o quê? Com que finalidade? O que é que tu me dás? Qual é o propósito? E mais, quem és tu para me chamar? Quem és tu para ser o meu líder, o meu chefe, o meu mestre? Segue-me. Segue-me até onde? Mas qual é a resposta que Filipe dá? Irmãos, nós olhando para o texto, nós encontramos Jesus a dizer a Filipe: segue-me. E há aqui um aspecto interessante no versículo 44. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe, versículo 44, tinha a mesma cidade, vivia na mesma cidade dos irmãos pescadores. Mas este segue-me quer dizer que a sua vida passava a servir um mestre. Ouvir, ver, aprender de Jesus e reproduzir o que o mestre dizia, o que o mestre fazia. Mais, estar a ser ele a divulgar o que o mestre fazia. E Filipe percebe que se torna um discípulo de Jesus ao segui-lo. E o primeiro desafio que temos nesta manhã é a não atirarmos com o segue-me para a parede, como há pouco o irmão David partilhava. Aquela palavra de Jesus não ser tirada para a parede, para o chão, a deixar de lado, mas não colocarmos também os obstáculos. Porquê? Para onde? Quem és tu? Simplesmente segue-me. Nós devemos hoje dar ouvidos à palavra de Deus, honrar Jesus, imitá-lo, obedecer-lhe e torná-lo conhecido. Como nós vamos ler mais aqui adiante, e eu peço que possamos, sem perder o fio, ler o versículo 45. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45, diz-nos assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Chama a atenção agora na parte final do versículo 45. Jesus de Nazaré, filho de José. Os amigos estão cá para servir a Jesus, mas os amigos também estão cá para falar de coisas boas. Filipe encontra quem? Natanael. Os irmãos estão a ler o versículo 45. A narrativa passa de um para outro. Se Jesus diz a Filipe: segue, vem após mim. Ele agora, versículo 45, é-nos apresentado uma outra pessoa, uma outra personagem chamada Natanael, e Filipe partilha uma boa novidade. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei.
Por estas palavras percebe-se que tanto Filipe como Natanael tinham algum conhecimento das Escrituras. Há pouco o irmão David Boaventura falava de Mateus capítulo 1. Isto para um não israelita não diz muito. Aquela genealogia de Jesus. E os irmãos ficaram agora com curiosidade de saber o que é que diz Mateus 1. Podemos ler. Mas nós ficamos aqui a perceber que tanto Filipe como Natanael tinham conhecimento da Escritura. Caso contrário, Filipe não teria dito: achamos aquele de quem Moisés falou. Aquele de quem as Escrituras falam. E também que eles acreditavam naquilo que tinham recebido, naquilo que lhes havia sido transmitido. Porquê? Porque havia uma expectativa na libertação, no cumprimento da libertação de Israel. Havia uma expectativa em relação ao Messias, ao ungido de Deus para libertar Israel, mas também era o desejado por aquela geração. Ainda que existissem diferentes compreensões acerca da libertação, de como ela aconteceria, de como ela teria de acontecer, de como alguns queriam que fosse. Mas Filipe, eu quero que os irmãos leiam o versículo 45. Filipe não entra em discussões acerca do tipo de libertação que seria, certo? Diz nos versículo 45 que encontrou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Se repararem no versículo 45, Natanael não está a dizer: achamos aquele que este grupo acha que é o Messias, que os que interpretam a Escritura desta maneira, não, pois não. Ele não põe ali com o grupo A, o grupo B ou o grupo C. Nós às vezes catalogamos muito, dizemos que estes são assim, aqueles são assim e os outros são de assado. Mas para Filipe, isto não é importante. Para Filipe, quem é importante? Jesus. Não entra aqui em discussões doutrinárias. Vocês acreditam que é desta maneira? Pode ser neste tempo, nós acreditamos que é daquela maneira. Não. Ele fala das coisas boas que viu. Além disso, para Filipe, os profetas tinham anunciado a chegada de um homem e que ele, Filipe, conhecera. E ele agora apresenta. Como é que ele apresenta a Natanael Jesus? Como é que ele apresenta? Versículo 45. E aqui Filipe não mente. Pois não? Ele diz o nome, a sua origem e a sua ascendência. Certo? Era uma apresentação muito normal. Nome, a origem e a família. Jesus, de Nazaré, filho de José. Se os irmãos recuarem, agora aqueles que têm menos de 50 anos já não podem recuar. Mas os que têm mais de 50 anos aqui em Viseu, recordam-se que às vezes se falava de A ou de B, se dizia: é o filho daquele. É o filho daquele que tem um negócio, ou que trabalha ali. E às vezes ainda é possível dizer que é aquele que tinha um negócio ali, é aquele que fazia isto. E então, Jesus é apresentado. O seu nome, Nazaré, filho de José. Filipe diz ao amigo Natanael tudo o que ele precisava de saber. A começar pelo mais importante, a sua vertente espiritual, a função libertadora de Jesus. Nós já vamos lá, mas agora quero que pensemos num amigo, não só para os alunos da classe da Escola Bíblica Unical dos Jovens desta manhã, mas para todos nós. O que é que nós falamos com os nossos amigos? Futebol. Portugal ganhou ontem, recordando, falamos de futebol, coisa boa, Portugal ganhou. Falamos também de política, falamos da subida das taxas de juros, falamos de como não concordamos com isto ou com aquilo. E nós temos tantos assuntos para falar com os nossos amigos. E eu agora quero introduzir Filipe e Natanael na nossa amizade. Os amigos estão cá para nos falar das coisas boas. Nós vamos falar das coisas más. Vamos nos queixar das coisas que falham no nosso país. Vamos nos queixar de como podíamos estar melhor, como podíamos viver melhor. Mas, versículo 45. Eu quero que nós, enquanto amigos, sejamos pessoas que falam de Jesus. Espera-se um pouco mais de nós, irmãos. Espera-se que sejamos bons amigos. Bons amigos, versículo 45, que apontam para Jesus. Bons amigos que falam de Jesus. Bons amigos que falam de coisas boas. Bons amigos que não procuram um ponto de tensão, de discórdia, para afastar, mas procuram o que há de comum entre os outros para dizer: vamos aproximar de Jesus. Pode ser até o nome, pode ser a origem, pode ser a família. Mas nós devemos falar de coisas boas. E eu quero chamar a atenção para algo muito importante aqui no versículo 43, 44 e 45. Há quanto tempo Filipe conhecia Jesus?
há muitos anos, certo? Há muitos anos que ele tinha ouvido falar de Jesus na prisão, quando foi para a... Não, pois não. Então, irmãos, nós não precisamos de ter muitos anos de fé, não precisamos ter muitos anos de conversão, não precisamos de ter muitos anos de relacionamento com Jesus para partilhar, para falar com um amigo sobre quem é Jesus, sobre o facto de termos encontrado Jesus. Não é necessário ter muitos anos de fé para partilhar quem Jesus é, o encontro que tivemos com Ele. As coisas boas, as boas notícias que acontecem na nossa vida, elas acontecem porque Jesus chega, porque Jesus nos diz, segue-me. Porque Jesus diz, não assim para o ar, mas diz-nos a cada um de nós. E Jesus tem esta particularidade. Vamos olhar agora só para Filipe. Podemos recordar muitas mais pessoas, mas Jesus diz diretamente a Filipe, segue-me. E isto é seguir a Jesus, é levar as boas notícias, sermos bons amigos, falarmos de Jesus às pessoas que nós conhecemos. Então, não precisamos de dizer, eu já conheci Jesus há 10, 20, 30, 40 anos. Eu preciso de dizer aos meus amigos uma coisa boa. Jesus mudou a minha vida. Podemos continuar a falar do futebol, do governo, da economia, de como as rendas de habitação estão muito altas, mas nós não podemos deixar de falar de Jesus. De nós, amigos crentes, espera-se algo muito melhor. Que falemos de Jesus. E, se me permitem, irmãos, eu gostava que nós agora fizéssemos uma avaliação. Quem é o nosso amigo que ainda não conhece Jesus? Não estou a falar do nosso melhor amigo, que é crente, aquele que nos estimula à fé, mas alguém que possa ser o nosso Natanael. Alguém por quem nós possamos orar. Alguém a quem nós possamos falar de Jesus nesta semana. Eu estou a pedir que nesta semana vistamos a roupa do Filipe. Que sejamos um Filipe. E que procuremos o nosso Natanael. E que falemos de Jesus. Eu quero lançar um desafio. Eu já lancei este desafio hoje na escola bíblica dominical aos jovens. Orem por esta pessoa. Mas quero agora alargar o desafio a todos nós. Quem é o amigo? Amigo. Que ainda não conhece Jesus. Quem é aquele que ainda não sabe que Jesus é o Salvador? Vamos ler o versículo 46. Eu sei que os irmãos já conhecem. Por isso, eu vou pedir que nós possamos rir se quisermos. Possamos fazer aquela cara de surpresa, se bem entendermos. Ou um riso de desdém, como entendermos. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Pois é, Natanael tem aqui um preconceito. Nós vamos rir. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É a resposta de Natanael. Se o versículo 45 não terminasse desta maneira, Jesus, filho de Jesus de Nazaré, filho de José, se tivesse terminado de outra maneira, talvez dizemos nós, mas não é aquilo que o texto nos diz, pois não? É que Natanael apresenta Jesus como ele é. Jesus de Nazaré, filho de José. E a primeira resposta é esta. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Os amigos estão cá para não complicar a vida. Natanael não fica assim muito convencido com aquela apresentação. Jesus de Nazaré, filho de José, e ele para ali no Nazaré. E então ele pergunta, vem alguma coisa boa de Nazaré? Irmãos, vamos olhar para aqui para estas duas pessoas. Filipe, pelo seu nome, percebemos que ele tem origens gregas. Neste Evangelho, no capítulo 12, os versículos 20 a 22, relatam-nos que alguns gregos quiseram saber mais de Jesus. E quem é que eles procuraram? Filipe. Tinham ali um ponto em comum. Então, eles queriam saber de Jesus, queriam falar, queriam ouvir Jesus e procuraram Filipe para os introduzir a Jesus. Já Natanael é um nome bem típico dos judeus, neste caso um nome bem hebraico, e estas duas realidades conviviam ali naquela zona da Galileia. Ainda assim havia um certo preconceito em relação aos nazarenos. Não que fossem os rivais políticos, geográficos, aliás, as duas cidades pertenciam à mesma província, ainda que ficassem distantes, mas há aqui uma ideia pré-concebida, é que Nazaré não tinha qualquer referência profética,
Não tinha qualquer história de individualidades, de personalidades que se distinguissem no âmbito da fé, no âmbito da profecia, no âmbito do governo, no âmbito espiritual de Israel. Por isso é que Natanael pergunta, versículo 45, vem alguma coisa boa de Nazaré? Vamos ver uma coisa. Para este homem, Natanael, se o amigo tivesse falado de Jerusalém, a coisa era diferente, certo? Jerusalém. Ou se falasse de Belém, a cidade de Davi, aquele rei que marca não só um passado, mas toda uma história de um povo, até pelo símbolo maior que é a estrela de Davi. Talvez se fosse Jerusalém, a grande cidade, ou Belém, a cidade de Davi, mas mais do que um preconceituoso, Natanael, versículo 45, revela ser um preconceituoso com conhecimento suficiente para desdenhar da palavra do amigo. E agora vou aplicar outra vez para Viseu 2023. Temos alguns amigos que desdenham das nossas palavras. Desconfiam. Fazem uma careta. Talvez isto, se for apenas lido, não faça sentido, mas quando nós olhamos para a cara de um amigo, ele faz uma careta e nós percebemos. Não aceita. Não aceita. Não sabemos se Natanael fez alguma careta, mas que ele disse. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E agora seria a altura de Filipe rebater. Certo? Versículo 45, o que é que ele diz? Simples. Vem e vê. Irmãos, nós temos estratégias de evangelização. Nós temos campanhas de evangelização. Nós queremos, em setembro, ter a responsabilidade de orientar, de coordenar o autocarro evangelístico. Desta missão REM, uma missão italiana, que em Portugal fica Atos. A ideia é estacionar o autocarro aqui e nós termos lá alguém, pelo menos 2 pessoas, a distribuir literatura, que os curiosos venham tomar um café. Perguntem o que é que se passa aqui, que autocarro é este? O autocarro vai para algum lugar, está sempre aqui parado, o que é? E nós temos lá literatura evangélica para dar, ou o Novo Testamento, ou então alguns folhetos evangelísticos que falem sobre Jesus. Nós podemos ter tanta estratégia, mas eu quero olhar para a resposta que Filipe dá. Vem e vê. Novamente, Filipe não discute com o amigo sobre o conceito preconceituoso, se é certo ou errado. Novamente, Filipe não discute que tipo de Messias era o desejado, nem começa a dizer a Natanael, não sejas assim, também tu estás com esta ideia errada, tu tens de fazer isto. Não, versículo 40, e sabes o que ele diz? Vem e vê. Irmãos, nós podemos apresentar uma igreja, nós podemos apresentar um calendário de atividades, nós podemos apresentar um corpo doutrinário, e isso vai gerar conflitos, vai gerar tensão. Nós temos no lar uma utente a filha está no Canadá. E ela está numa cidade onde está um pastor que é meu amigo. E às vezes pergunto pela filha. E quando a filha e o genro cá estiveram o ano passado, tive a oportunidade de os conhecer e falei. Eu tenho um amigo que está na igreja Olivet. E ela fica perto de nós. Fica perto da nossa casa. Eu disse, olha, então quando tiverem a oportunidade, vão falar com este meu amigo, vão lá à igreja. Apresente-lhe o abraço da minha parte. Vamos manter assim a distância. Haveremos de... E quando nós às vezes falamos da igreja, honestamente, cria-se uma barreira. A vossa igreja e a vossa igreja não é a minha igreja. Versículo 45. Filipe respondeu... Versículo 46, perdão. Disse-lhe Filipe, ou respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Quando nós falamos de Jesus é muito diferente. Se nós falarmos da nossa igreja, da nossa doutrina, da nossa religião, é muito diferente do que se nós dizermos vem e vê Jesus. Por outras palavras, Filipe está a dizer a Natanael, vem e vê por ti. Se te identificares, verás que eu tenho razão. Se não te identificares, o teu preconceito está certo. Mas vem conhecer Jesus. Não vens conhecer a minha convicção de salvação, a minha convicção de governo de igreja. Não vais conhecer a minha... Vem conhecer Jesus. Mais, versículo 46. Filipe não corta relações com o amigo por terem opiniões divergentes. Sim, o preconceito diverge-nos. Filipe não diz, não falo mais contigo.
Não queres vir? Continuas o teu preconceito, não sou mais, não tenho mais relação contigo. Pois não? Este vem e vê significa que, mesmo quando tu pensas diferente, eu estou aqui para te falar de Jesus. E mesmo que o assunto seja importante, eu não desisto de ti. Vem e vê. Aprender com Filipe significa que nós não temos muito tempo a perder a falar de assuntos que nos divergem, que nos separam, que nos afastam. Os amigos estão aqui não para complicar, mas para facilitar, para falar de Jesus. E nós, os crentes em Jesus, os discípulos de Jesus, não devemos complicar as nossas amizades. Não devemos perder sequer. Aliás, não nos devemos perder dos nossos amigos, porque eles não acreditam, porque eles não creem, porque eles não querem vir. Pelo contrário, nós estamos aqui para falar de Jesus aos nossos amigos. Eu reforço o desafio que fiz, irmão. Ore pelo seu amigo que ainda não aceitou Jesus. Porque o desafio do versículo 46, este vem e vê, não é numérico, não é social, não é religioso, é espiritual. É um desafio espiritual. Vem e vê Jesus. E este vem e vê é consequência de um encontro que Filipe tem com Jesus. Quando ele ouve, segue. Se nós recuarmos até ao versículo 43, nós percebemos muito bem o versículo 46. Segue-me, termina o versículo 43, vem e vê, termina o versículo 46. Quando nós ouvimos Jesus a dizer, eu quero que tu me sigas, vem comigo, nós podemos seguir Jesus sem condições. Aliás, estamos aqui para o honrar, mas temos de olhar para quem está à nossa volta, para aqueles a quem nós conhecemos, a quem nós tratamos por tu, que são os nossos amigos. E a esses nós não vamos convidar para vir adotar uma religião, uma igreja, construir, como dizia há pouco o irmão David, fazer uma outra igreja. Nós estamos a convidar a que conheçam Jesus, apenas conhecer Jesus. Os amigos estão cá para servir Jesus e é bom ter amigos que amam Jesus. É bom termos amizades que nos estimulam a servir o Mestre. É bom nós termos amigos que sejam um exemplo para nós, mas é muito bom nós sermos um exemplo para os nossos amigos. É muito bom nós sermos um exemplo para os nossos amigos quando servimos a Jesus, quando honramos Jesus, quando o colocamos no topo das nossas prioridades. Mas os amigos estão cá para falar de coisas boas. Vamos falar de muitos assuntos com os nossos amigos. Tenho alguns assuntos para tratar aqui com alguns de vós no final do culto. Mas temos um bom motivo, que é a partilha da nossa fé. Repito, não falemos de instituições, não procuremos pontos de divisão, de afastamento, mas olhemos para o testemunho de Filipe. Conhecemos Jesus. Então, os amigos de Jesus falam com seriedade. Mas os amigos não estão aqui para discutir, para procurar os pontos negativos dos outros, mas estão cá para apresentar a salvação. Então, sermos um amigo pode ser, ao longo desta semana, procurar um Natanael, através de uma mensagem, através de um telefonema, ou através mesmo do tempo de trabalho, no tempo do almoço. Um amigo está cá para falar de Jesus. Sem barreiras, sem discussões, mas para serem verdadeiros. Irmãos, falta um mês para o Dia da Amizade, 20 de julho. E eu quero antecipar esta celebração. Eu quero que nós agora possamos orar. E eu vou convidar que possamos nomear um amigo. Uma pessoa que o mais certo é nós vermos esta semana. Uma pessoa que certamente veremos esta semana e que ainda não conhece Jesus. Então eu quero convidar a que fiquemos agora, já vamos orar todos juntos, mas agora individualmente. Ore por esse amigo. Ore por esse Natanael. E o que é que vai pedir? Senhor, faz de mim um Filipe neste meu Natanael. Então eu vou pedir que nós possamos orar agora por um amigo, uma pessoa, que certamente nós estaremos com ela esta semana, para que ela possa aceitar Jesus.
Nosso Deus e Pai, agradecemos porque um dia Tu enviaste o Teu Filho, não só para morrer por nós, para nos salvar, mas Te agradecemos, Jesus, porque Tu queres ter um relacionamento pessoal, sério connosco, porque Tu nos chamas a sermos Teus amigos. Tu queres que sejamos próximos, Tu queres que Te conheçamos e que possamos reproduzir a nossa amizade com outras pessoas. E pedimos-te, querido Espírito, que Tu nos conduzas esta semana até a uma pessoa, ou várias pessoas, mas a uma delas a quem nós possamos falar de Ti, sem crispação, sem conflito, sem acusação, mas com sinceridade nós possamos falar de Ti. E toca nos seus corações, destas pessoas por quem nós estivemos a orar agora, as pessoas a quem nós nomeamos. Pedimos-te que Tu toques, prepares os seus corações, para que quando nos aproximarmos delas, elas possam responder favoravelmente. Dá-nos sabedoria para não acusar, para não perder o ponto de ligação, mas que, pelo contrário, nós possamos cultivar a proximidade e estimular outros à fé, outros ao conhecimento, à descoberta de quem Tu és. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, enquanto escutarmos o preslúdio, quero convidar que fiquemos em oração individual e silenciosa, recordando que os amigos estão cá, esse amigo nós vamos entregá-lo a Deus. Enquanto escutarmos o preslúdio, vamos ficar em oração individual e silenciosa com o nosso Deus.